Hoje sou sou eu, todos e vós perante a Deus. mãos na charrua. Jesus nos ensina, a colheita é segura, a terra é fértil, é bom a gente plantar pouco de amor, e a semente vai germinar. Um pouco de amor, e a semente vai germinar. Muito bonito, muito bonito. Esse é o coral. É isso aí. Ainda tem, pode botar. Bom, a gente vamos fazer só uma... Quer pegar? Fazer uma antes da prece, fazer uma leitura de harmonização, uma leitura preparatória, né, para a gente já ir elevando os nossos pensamentos, né, nos conectando aí com a espiritualidade maior. E depois pediria aí a Cláudia, né, para fazer a oração de abertura. Pode ser, Cláudia? Aí depois a gente passa a palavra aí pro Elton. O livro é Vinha de Luz, né? Francisco Cândido Xavier e o Espírito de Emmanuel. Somos de Deus. Nós somos de Deus. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo, indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição interior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A volta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. Exultamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa um empréstimo de força e possibilidade para decidir enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender
que somos de Deus. Ô, Valério, eu só pediria para silenciar a musiquinha agora, tá? Tá ok. E pedir também aos irmãos, para quem não for falar, silenciar um pouquinho o áudio, né? Tá bom? Deus, nosso Pai, de amor e misericórdia, mais uma vez eu rogo, Senhor, a permissão para adentrarmos a nossa casa espírita, mais uma vez, através do estudo e dos nossos pensamentos, para que possamos estar congregados aos irmãos que lá se encontram em trabalho constante. Que possamos um pouco aprender do Evangelho de Jesus, através das palavras do nosso amigo, e que possam influir nas nossas atitudes, todas as horas e todos os dias da nossa vida. Que a tua paz e que a tua luz estejam conosco, nos fortalecendo, hoje e sempre. Graças a Deus. Assim seja. Com a palavra, o irmão Elcio, né? E reforçar aí para a gente silenciar o áudio aí, tá bom, pessoal? Bom, gente, o nosso tema de hoje aí é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 16, a indulgência, né? Continuando o que foi da semana passada. Então, a gente dá uma retoque aí da questão da indulgência, é a gente lembrar um pouco do que é a indulgência, né? A indulgência foi um problema muito sério no passado, para quem quiser entender melhor, qualquer pessoa que cometia um pecado, ela tinha que pagar esse pecado. Então, o que acontecia? Ela pagava esse pecado, ia ser perdoado através da confissão com o padre, né? Isso absorvia a pessoa do inferno, mas tinha uma outra questão. Você era absorvido de uma parte e não era da outra. Ou seja, você ficava devendo o quê? Você roubava. Então, você era absorvido pelo fato de ter roubado, mas você faltava ainda devolver o dinheiro. Então, esse ato, a igreja absorvia a pessoa pela confissão, mas faltava, e isso evitava de você a alma ir para o inferno, mas caso você não devolvesse dinheiro, você ia para o purgatório. E a indulgência, ela tinha a finalidade de quê? Livrar a pessoa do purgatório. E aí criava-se uma série de tabelas tentando dar um valor a esse tipo de problema, né? Chegava-se ao absurdo de colocar que a pessoa iria passar milhares de anos de purgatório, tamanha problemas que eram apresentados, né? E essa questão ela não se solucionou. É bom a gente sempre lembrar que tudo isso que surge, né, apesar dos erros cometidos no passado, foi uma tentativa do homem de praticar a justiça, né? Então, era bem lógico que quando você cometia um roubo, a pessoa vinha, não, eu te perdoo, você roubou, fica lá. Mas tinha uma outra situação que era o fato da pessoa perder o dinheiro, né? É uma coisa semelhante ao que a doutrina espírita hoje, ela também faz com a gente, né? A vítima, ela nos perdoa, é verdade. Mas nós não estamos completamente perdoados porque nós precisamos reparar o nosso erro, né? Então, apesar do perdão da vítima, que ela não vai perseguir, ela vai até, em alguns casos, nos ajudar a ir adiante, nos falta reparar o erro. E essa reparação do erro quase sempre ocorre através da reencarnação, né? Nós vamos aqui hoje, eu vou ler um pouco sobre o entendimento da doutrina espírita sobre essa parte da indulgência, que no passado deu tanto problema para a Igreja Católica que aconteceu até um cisma, né? como Martinho Lutero e tantos outros. Um dos problemas que tinha, que esse pessoal
dito, como é que é, protestante, fez a separação da igreja, eram as indulgências, né? Porque você imagine só, você faz uma tabela dando valores aos pecados, imagine quanto que você não vai ganhar, né? Imagina um rei que foi para a guerra e mandou matar 10 mil, 50 mil pessoas. Imagina quanto que esse rei vai ter que pagar para não ir para o purgatório. Então, a gente já pode deduzir a confusão que foi do passado. Eu vou ler aqui a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malemolência o descobre, tem sempre pronto uma escusa para ele. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidencia com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velado. Quando criticais, o que consequências se há de tirar das vossas palavras? As de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros, e lembrai-vos daquele que existe em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anatema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Se alguém queria comentar sobre esse assunto que foi lido aqui, para a gente começar, alguém gostaria de falar? Então, aqui, pode falar, Alexandre. Não, essa questão aí, né, eu acho assim, é muito atual, né? Parece que a gente está falando das condenações que a gente vê a todo momento, né? Principalmente em rede social, né? Eu toco bastante nesse assunto porque muitas das vezes a gente é tentado a emitir esses tipos de pareceres, de julgamentos, né? E muitas das vezes injustos, né? Porque às vezes a gente faz uma análise, faz um julgamento sem conhecimento de causa, sem conhecer as motivações. A gente faz isso de uma forma até leviana, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é um chamamento, né, a essa reflexão, né? Para que a gente realmente tenha indulgência, né, com a falta alheia, porque a gente, em algum momento, a gente pode também correr na mesma falta ou até pior, né? Então, eu acho um tema bastante atual. É isso. É isso mesmo. Essa parte da rede social fica muito bem do que está escrito aqui, ó. Que diz que lembrai-vos daquele que julga em última instância, né? Que vê os pensamentos íntimos de cada coração
desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel e todos os atos, né? A gente sabe que quando a mulher adúltera veio falar com Jesus, ele não a condenou, né? Por quê? Porque é uma questão de você saber o motivo, né? Os móveis do ato. É uma questão, é muito importante de saber. Não basta apenas a gente analisar o crime por si só, unicamente, né? A gente tem que analisar quais foram os motivos que levaram as pessoas a tomarem determinada decisão. Muita gente tomou decisão e depois as consequências foram trágicas, achando que realmente aquilo é o que devia fazer, porque já tinha analisado todas as situações e não percebeu o erro, né? A gente vê muitos julgamentos acontecendo na internet de uma maneira assim bem dura, né? Então, para não dizer outras coisas, sem a menor indulgência, né? Com o erro alheio, às vezes erros cometidos que nós mesmos fazemos todos os dias, né? Eu vi, por exemplo, um repórter da televisão que ele falava que não podia sair de casa, aí filmaram ele na praia. Aí foi um massacre, né? A internet fez um massacre. Mas como é que ele não, a gente precisa sair de casa para comprar o feijão, o arroz, né? Na verdade, a gente não está. A gente tem que, pelo menos, em algum momento, vai ter que se locomover para comprar alguma coisa para se alimentar. Então, a gente precisa. Só que é isso que o texto fala, né? Aquilo que a gente acha que é um crime aos olhos de Deus, Deus ele analisa pela a intenção, pelo motivo pelo qual a pessoa fez, né? Então, essa análise, o julgamento de Deus é diferente do nosso, é bem diferente, né? Então, não é igual o que as pessoas fazem aí fora, e tem, às vezes, consequência atrás. E aí é interessante, né? Outras coisas que todo mundo ri, bate palma, né? Acha a coisa mais engraçada do mundo. Aí, esse tipo de situação, o julgamento de Deus, às vezes, é muito mais duro, né? Então, a gente precisa saber avaliar. Eu vou ler o outro item, o 17. Ele é um pouco mais extenso, mas ele é importante. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrar a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos, revelando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, das quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela verte, que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão. Será unicamente o ouvido das vossas ofensas, ouvido que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado. Embora esse mal fosse esquecido, pedindo que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidirdes nele. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação.
quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto as mais das vezes, muito transparente esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com perdão o amor. Fazei por eles o que pedireis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que confusca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhar em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. Às vezes, o texto ele não é, ele junta a indulgência com o perdão, né? É quase a mesma coisa, né? A indulgência, ela é bem uma desculpa, mas é uma forma de você, como vou dizer, a forma de você esquecer o mal, né? Eu acho que o perdoar ele é muito mais amplo do que isso, né? Perdoar ele inclui talvez até a maneira de você não só esquecer o mal que a pessoa fez, mas também levar a pessoa ao caminho do bem, né? Como nós observamos nesses grandes espíritos, que eles pegam aqueles que foram carrascos deles lá no passado, e eles lutam para que esse carrasco se transforme em uma nova criatura, né? E a indulgência, eu acho que ela vem mais para um lado uma questão do esquecimento, da gente poder partir para uma tentativa melhor, né? Porque a gente também começa a ficar muito tempo ligado aos erros, né? Ao sentimento de rancor, isso vai nos prejudicando também. Então, a indulgência ela tem esse poder psicológico de fazer com que a gente saia desse clima, desse pensamento de rancor e passe para um pensamento mais otimista, né? Porque, afinal de contas, nós não tivemos culpa daquele erro, né? Nós somos as vítimas, então nós temos que ir para frente e conduzir a nossa vida de uma maneira mais alegre, não com maneira com rancor, com raiva, com ódio. A indulgência tem esse fator também psicológico aí. Não sei se alguém gostaria de... Posso falar um pouquinho, Elcio? Pode. Concordando com essas três coisas que você usou, o efeito psicológico, da indulgência, eu vejo como o início da tentativa do perdão. Quando a gente se sente, vamos nos colocar no papel, sempre a gente se coloca muito mais facilmente no papel do ofendido. Então, mas quando aquele mal-estar com o caso em si começa a despertar na gente aquele sentimento de não pensar mais naquilo da mesma forma, procurando as escusas de maneira que a gente um dia atinja o perdão verdadeiro. Esse perdão demora, porque esse perdão é o esquecimento da ofensa que começa na indulgência. Eu acho que a indulgência começa por aí. É a gente começar a adormecer o que a gente chama de ofensa, esquecendo, trabalhando esse psicológico, porque para esquecer a gente tem que ir e voltar, no mesmo processo, ir lá, até a gente parar de se sentir ofendido com o ato praticado e que nós achamos que fomos ofendidos. Então, acho que aí engloba isso que você disse. A indulgência começa, atravessa o psicológico, para chegar no perdão, que vai lá na frente, é o ato mais sublime, né? Ela já englobou tudo. Pelo menos eu penso, sei lá, não sei se é assim.
E Não, mas eu é penso isso. também, né, que quando eu sou indulgente, assim, eu me coloco no lugar do outro, né? E aí eu não vou pesar tanto a mão nesse julgamento, porque eu vou pensar assim, se eu tivesse nessa posição, né, como eu faria? Então, não é que eu minimize, mas eu trago para o meu olhar, para o meu coração, o que que aquilo está, a forma como aquilo está acontecendo, né? Acho que ser de indulgente é você ser mais caridoso com o outro, né? Na falha do outro. Acho isso. Questão da empatia, né? Exercitar empatia. Eu acho que o mais importante para a gente entender é que às vezes a gente geralmente paralisa o nosso pensamento num determinado ponto, né? E aí a gente começa a ficar remoendo aquela situação que aconteceu conosco, de alguma forma, algum erro que cometeu com a gente vai remoendo e a gente não consegue ir adiante, né? Esse é um problema clássico. E aí você vê os filmes, novelas e tantas coisas que passam na televisão, uma grande parte dessas peças teatrais, né, elas se baseiam justamente no fato de que a pessoa não consegue perdoar, ser indulgente, né, ter indulgência com o outro, e ela vai se prolongando aquele ódio dela, aquele rancor, ao longo de anos e décadas, né? E aí você consegue até fazer um filme com isso, porque é uma linha de pensamento única, né? Você fazer um filme tem que ter uma linha de pensamento única, e essa linha de pensamento é o ódio, né? Então a indulgência, e aí a gente começa a analisar quanto tempo que a pessoa não perdeu, né? Ela fica matutando, com raiva, e por aí vai afora. Ou seja, a gente não consegue viver, né? Não consegue ser feliz. E é uma coisa até estranha, porque se nós formos a vítima, nós temos tudo para ser felizes. Né? O algoz que deveria estar triste, arrependido pelos erros que cometeu, mas nós é que ficamos nervosos, chateados, tristes, sendo que nós não cometemos nada de errado. Né? Então a gente precisa realmente analisar de outra forma. Eu acho que a doutrina espírita ela tem essa capacidade de botar a gente para pensar e a gente começar realmente a esquecer todas essas situações que ocorreram na nossa vida. Não é que a gente vai simplesmente jogar debaixo do pano, mas vai compreender que para a nossa felicidade é melhor que a gente seja indulgente, né? Com aquilo que Joana de Ângela sempre fala, se você não consegue perdoar, começa a desculpar, né? É um processo que ele vai aos poucos, até que você se desprende, e aí quando você se desprende, você já não tem mais um elo de ligação com aquilo, e aí a sua vida vai mais adiante. Eu vou ler o último item, item 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderes galgar o cume da montanha do progresso. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber, nos olhos de vossos irmãos, o pequenino argueiro que os incomoda, e atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude de mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer
que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, algumas de suas obras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Uma palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez uma lei para todas as criaturas. Né? Então, ele nos alerta aqui para que a gente, principalmente, não esqueça de analisar os nossos próprios defeitos. Né? A gente vai... Né? Não é que ele não possa, é aquela velha questão. Né? Será que eu posso apontar os erros de outro? Né? Essa é a grande questão. Na realidade, o grande problema é que nós vamos apontar os erros dos outros, né, para geralmente nos sobressair, até por motivo de satisfação pessoal de ver o outro sofrer, né? Porque quando nós apontamos o erro, as pessoas descobrem e aí a pessoa sofre e a gente se satisfaz por isso, né? Mesmo que diretamente, mesmo que inconscientemente, nós nos satisfazemos por isso, né? É a questão de a gente não deve apontar, claro, quando você observa que muitas pessoas estão complicando, né? A gente deve realmente ficarmos alerta e alertar as pessoas do perigo que está por surgir. Né? Essa é uma outra situação. Mas a gente também deve sempre analisar também os nossos próprios enganos. Né? Claro que a gente não vai ficar esperando a gente se reparar para poder evitar um mal maior, mas a gente precisa nos analisar e verificar os nossos próprios erros, né? Erros até desconhecidos de nós. Por isso que a crítica que as pessoas fazem do nosso trabalho, fazem da nossa pessoa, ela é importante, porque essa crítica ela nos alerta com relação ao que nós realmente somos. Os amigos eles têm uma tendência de esconder ou às vezes falar muito superficialmente de quem nós, dos problemas que nós temos, né? Mas os inimigos eles têm essa vantagem, eles não têm nada a perder e eles falam abertamente quem realmente nós somos. A grande virtude que nós temos que ter é escutar isso, né? Sem ficar com raiva, sem querer revanche, nada disso, aproveitar isso e reparar. Porque, imagina só, é uma imensa vantagem nós sabemos quem realmente nós somos. E Deus, através dos nossos inimigos, nos dá essa oportunidade. Então, a gente não pode jogar fora oportunidades como essa. Né? Quando aquele vizinho que nos odeia, aquele colega do trabalho, fala mal da gente, a gente tem que analisar e perceber. Mas ele pode estar... Ele, na sua grande maioria, ele está falando uma verdade. Porque se não fosse a verdade, as pessoas iam ouvir isso dele e simplesmente não ia dar a mínima importância. Mas a gente precisa aproveitar isso, essa bênção que Deus nos dá, para podemos nos melhorar. Porque se não for esse tipo de pessoa, a gente vai demorar, às vezes, 10 anos, 15 anos para descobrir que a gente faz uma besteira, depois de 20 anos que a gente continua fazendo um monte de besteira e não se corrigiu. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que a vida nos dá, que nos revelam quem realmente nós somos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa desse item 16, 17, 18, sobre a indulgência?
nesse último parágrafo, agora no item 18, né, no último que você leu, né, essa questão da gente ser mais duro com a gente mesmo, né, ao invés com o nosso irmão. E aí eu penso também que a gente pode estar sempre valorizando mais as qualidades dessas pessoas, né, dessa pessoa, do que os defeitos. Então, ser indulgente com os defeitos, né, com as questões, e ser mais caridoso e levantar as qualidades que todo mundo tem, né, que cada um tem de bom, assim. Acho isso importante também. Porque a gente viu ali, né, aquele exemplo que sempre vê, né, que a gente consegue enxergar o cisco, né, no olho do nosso irmão, mas não enxerga a trave diante dos nossos olhos. É uma característica nossa mesmo, né, de sempre, até no sentido de repente, né, menosprezar a qualidade e valorizar o defeito, né? Uma atitude assim egoísta que a gente tem, né, e de repente com isso a gente tentar sobressair, né? Ou seja, a nossa vaidade, o nosso orgulho, né, está sempre sendo colocado nessas situações aí. E outra coisa também que eu assim, uma coisa que eu sempre repito, né, que eu gosto de às vezes de colocar é a questão do perdão emocional, que é um conceito que a gente aprendeu, né, uma palestra, né, que a gente participou lá na Casa do Caminho. Eu nunca esqueço disso, eu nunca entendi bem essa questão do perdão, porque como é que a gente consegue perdoar se a gente não consegue esquecer, às vezes, uma ofensa, né? Se colocando naquela posição de vítima, né, que foi colocada, né? Que às vezes também a gente é algoz, a gente machuca os outros, né? Na maioria das vezes. Mas eu acho que o importante, quando a gente realmente for vítima de alguma coisa, né? Alguém magoar a gente tentar lembrar, porque esquecer o fato em si, a gente não vai esquecer tão fácil, né? Esse perdão completo, esse apagar, eu acho que ainda está um pouco distante da gente, mas a gente tenta lembrar daquele fato ali e não sentir nenhum sentimento negativo, né, em relação àquele fato. Eu acho que já é um começo, né? Eu acho que é um exercício que a gente pode fazer, né? Já está bem a nosso alcance. Mesmo porque a gente estuda tanta coisa, né? A gente sabe que na maioria das vezes a gente já ofendeu aquela pessoa, a gente já magoou ela tantas vezes, né? E de repente o que aquela pessoa está fazendo para a gente não é nem um décimo que a gente já fez, né? Com aquela pessoa. Então, se a gente pensar por esse aspecto aí, a gente vai ver que é muito pouco, né? A gente pode perdoar, entender, às vezes a pessoa não estava num bom momento, né? Dar o benefício da dúvida, né? Ser realmente indulgente com aquela falta, né? Que aquela pessoa teve naquele momento. Às vezes a pessoa convive com a gente há 10 anos na casa espírita, ou no condomínio, ou na escola, ou no trabalho, e um dia que a pessoa, né, estava passando por uma situação que a gente não sabe, né, falou com a gente de uma maneira diferente, a gente esquece tudo aquilo que aquela pessoa sempre fez de bom para a gente, sempre tratou a gente com cordialidade, a gente passa a julgar só por aquele fato isolado. Então, acho que precisa realmente ser mais indulgente. Eu acho que essa reflexão aí, pelo menos para mim. É isso mesmo, Alexandre. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades que a vida traz. Aqui no caso, aqui, nós que estamos aqui lendo a obra da doutrina espírita, seja as pessoas que vão ouvir o culto lá com o pastor evangélico ou com o padre católico, né? E aproveitar esses ensinamentos, porque tem uma coisa interessante, a gente escuta muito pouco sobre o perdão, né? No mundo normal aí fora, sobre a indulgência. E parece que essa ebulição que está a sociedade humana, raramente você escuta alguma mensagem de indulgência, de perdão. Parece até que a gente voltou no tempo da antiga Roma, que a ideia de Jesus de perdoar é a coisa de gente fraca, né? Coisa de gente fraca, que não tem força, que só quer saber de perdoar. Então a gente escuta muito pouco isso. Nós, espíritos aqui, somos abençoados, porque a gente está estudando, né, esse tema. Acredito que pessoas de outras religiões pelo Brasil afora também estão recebendo essa oportunidade de
ouviu falar nesse tema, né? Porque nem você falou, a gente precisa começar a praticar mais essa indulgência, mas o mundo normal, né? O mundo que nós vivemos, ele pouco fala nisso. A gente está... e aí, como você também pouco fala, aqueles que, como diz Kardec, né, nós somos um povo que a gente fica no meio a meio, né? A gente nem vai para lá e nem para cá. Nós somos aquele que o pessoal fala Maria vai com as outras, a gente não sabe para onde que vai. Como a gente também não escuta falar de perdão, a gente vai onde a boiada vai. A boiada diz que a gente não pode perdoar, tem que ser duro, absurdo, né? Ninguém é indulgente na rede social, que nem você falou. Então a gente vai para onde a boiada vai, né? Mas a gente tem que aproveitar a nossa oportunidade. Nós, como espíritos, caiu esse tema. Eu acredito pelo mundo aí afora, outras pessoas de outras religiões também estão caindo temas semelhantes, porque esse é um tema que não é exclusivo da doutrina espírita. O pessoal que segue a religião de Buda, de Maomé, né, e tantos outros aí afora, também se falava do perdão. Porque todos eles falam a mesma coisa, né? Porque isso é uma parte da lei de Deus, né? E são homens que estudaram a lei de Deus. E é por isso que quando a gente não perdoa, a gente sofre, né? E toda vez que a gente vai contra a lei de Deus, a gente, infelizmente, sofre. Acho que está na hora de fazer a prece, né? Já deu o tempo nosso aí já. Só abrir para alguém quiser fazer mais um comentário aí, fica à vontade. A gente está com uns minutinhos aí. Gostaria de ouvir algumas vozes que a gente não ouve há muito tempo, né? Só quero agradecer. Obrigado, Elcio. Obrigado, Alexandre. Muito bom, Obrigado, muito bom. Bom, pessoal, então, assim, bem, né, gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu gostaria de ouvir uma voz que eu já não ouço há algum tempo, né? Que é a voz de Noeli, fazendo a nossa prece de encerramento. Muita saudade de você, Noeli, também, né? Ok, não estou conseguindo. Não sei se ela está indo aí? Acho que não, acho que ela caiu a conexão deles. Caiu a conexão da Noeli. Que pena. É você. Dona Maria, quer nos brindar então, Dona Maria, com a sua voz também, uma voz sempre gostosa da gente ouvir na sua oração. Então, vamos orar. Pai amado, Jesus querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, orando, buscando, Senhor, o esclarecimento para que possamos levar avante as nossas tarefas e a responsabilidade que temos uns para com os outros, especialmente no próprio lar, Senhor, onde somos testados a todo instante. Que a tua luz, a tua paz e o teu amor continue a reinar, Senhor, sobre este mundo todo. Chegue a todos os corações e fortaleça a fé, a confiança, a esperança, para que tudo isso, Senhor, estamos vivendo hoje, possa servir de lição para cada um de nós despertar e sentir, Senhor, a necessidade de mudar os nossos conceitos, mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa vida, para que possamos juntos caminharmos, Senhor, na direção certa que Jesus nos ensinou e continua a nos ensinar a todos os dias, a cada amanhecer, a cada anoitecer, temos essa oportunidade de agradecer, louvar, estar sempre ligado, Senhor, a essas bênçãos espirituais que nos assistem, que nos ampara, que nos inspira e que nos ajuda sempre. Muito obrigada a todos, que Deus continue a iluminar o coração de todos nós. Juntos, nessa caminhada, venceremos, porque Deus está nos guiando, Jesus está
nos iluminando, e os espíritos amigos trabalhando em prol de toda essa humanidade. Assim seja. Graças a Deus. Oi, Dona Maria. Oi. Tudo É, bem? Dona Maria. Quanto tempo, ó, Dona Maria?